Olá, sejam bem-vindos mais uma vez para darmos continuidade, ao nosso estudo de Gênesis, melhor dizendo, concluindo o estudo de Gênesis com o capítulo 50 que iremos ver hoje. Olha, chegamos, Parece que foi ontem que iniciamos o nosso estudo de maneira simples e já estamos aqui no capítulo 50 de Gênesis. Que bom que você perseverou, que bom que você gostou, quem se inscreveu no canal, quem tem acompanhado o vídeo, quem tem estudado conosco, Que bom. Isso é muito bom, agradeço a cada um e é isso que motiva a gente a continuar fazendo esse estudo, não é mesmo? Porque não tem sentido a gente preparar alguma coisa se não há interesse, não é mesmo? Então, um grupo bom de pessoas que me surpreendeu, muito bom, e acredito que a gente vai melhorando cada vez mais, Próximo estudo que nós vamos iniciar é o livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, que na realidade é uma continuidade de Gênesis, Todo o livro é continuidade de Gênesis, e é um livro também muito importante para nós, para a nossa vida de fé. Então pegue a sua Bíblia, abra no capítulo 50 de Gênesis e vamos estudá-lo. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 26, desse capítulo. Vamos lá? José lançou-se então sobre o rosto de seu pai e o beijou chorando. Ordenou depois aos médicos que o serviam que embalsamassem seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. Gastaram nisso 40 dias, que é o tempo necessário ao embalsamamento. Os egípcios choraram durante 7 dias. Passado o tempo do pranto, José disse à casa do faraó: Se achei graça aos vossos olhos, dizei de minha parte ao faraó, que meu pai me fez jurar-lhe. Eu vou morrer, disse-me ele. Tu me enterrarás no túmulo que adquiri na terra de Canaã. Permite-me, pois, subir e enterrar meu pai. Depois voltarei. O faraó respondeu: Vai sepultar teu pai, como ele te fez jurar. José partiu para sepultar seu pai. Todos os servos do faraó, os anciãos de sua casa e todos os anciãos do Egito, toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai o seguiram. Deixaram na terra de Gesem somente seus filhinhos, suas ovelhas e seus bois. Carros e cavaleiros acompanhavam, de sorte que a caravana era muito grande. Chegando à eira de Atade, além do Jordão, fizeram uma grande e solene lamentação. E José celebrou, em honra de seu pai, um pranto de 7 dias. Vendo esse pranto na eira de Atade, o povo daquela terra disse: Grande pranto é esse dos egípcios. Daí o nome de Abel-Misraim, dado a esse lugar, que está situado além do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram, pois, o que ele lhes tinha ordenado.
levaram-no para Canaã e enterraram-no na caverna da terra de Macpela, que Abraão tinha comprado juntamente com a propriedade de Efrom, o Hiteu, defronte de Mambré, para ter a propriedade de uma sepultura. Depois do enterro, José voltou para o Egito com seus irmãos e todos os que o tinham acompanhado nos funerais de seu pai. Os irmãos de José, vendo que seu pai morrera, disseram entre si: será que José nos tomará em aversão e irá vingar-se de todo o mal que lhe fizemos? Mandaram, pois, dizer-lhe: antes de morrer, teu pai recordou-nos que te pedíssemos perdão do crime que teus irmãos cometeram, de seu pecado, de todo o mal que te fizeram. Perdoa, pois, agora esse crime àqueles que servem o Deus de teu pai. Ouvindo isso, José chorou. Seus irmãos vieram jogar-se aos seus pés, dizendo: somos teus escravos. José disse-lhes: não temais. Posso eu pôr-me no lugar de Deus? Vossa intenção era de fazer-me o mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer como acontece hoje, com que se conservasse a vida a um grande povo. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Essas palavras que lhes foram direto ao coração reconfortaram-nos. José habitou no Egito e também a família de seu pai. Viveu 110 anos. Viu os descendentes de Efraim até a terceira geração. Igualmente os filhos de Maquir, filho de Manassés, vieram à luz sobre os joelhos de José. José disse a seus irmãos: vou morrer, mas Deus vos visitará seguramente e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel jurassem: quando Deus vos visitar, disse ele, levareis daqui os meus ossos. José morreu com a idade de 110 anos. Foi embalsamado e depositado num sarcófago no Egito. Muito bem, encerramos aqui a leitura do capítulo 50 de Gênesis, o último capítulo do livro do Gênesis. Que viagem, que história fantástica, que capítulo interessante, não é mesmo? Então, vamos estudar esse capítulo agora. O que esse capítulo, que esse texto está dizendo para nós? O capítulo 50 começa narrando o funeral de Jacó. Jacó morreu. Embalsamaram Israel, assim diz o texto para nós. E diz o texto que gastaram 40 dias, que é o tempo do embalsamamento, que é um costume egípcio, né? Embalsamar os corpos é um costume egípcio. Então pode ver que esse costume é muito antigo, né? Muito antigo. José cumpre à risca, diz o texto, o juramento feito a seu pai, que o sepultaria na terra de Canaã, como Jacó havia pedido
em seu leito de morte. Então nós vimos no capítulo anterior que ao Jacó pedir a José que o sepultasse na terra de Canaã, imediatamente após a sua morte, era para mostrar que a promessa não estava no Egito. Nós vimos isso. A promessa é a terra de Canaã. E é lá que Jacó queria ser sepultado, queria ter os seus restos mortais, junto com seus antepassados. Ok? Com este capítulo, ou melhor, com este capítulo, chegamos ao fim de uma história que procurou colocar em evidência as raízes ancestrais de um povo. Então veja bem, com o fim da história, o encerramento deste capítulo, chegando ao fim, procurou colocar em evidência as raízes ancestrais de um povo, cuja a história esteve ligada com o bem ao mal, e aos castigos, Tudo isso nós vimos, o bem ao mal, a bênção e os castigos, em toda essa história que nós vimos. Há um povo, enfim, que se prepara para começar uma nova era. Este povo se prepara indiretamente, podemos dizer assim, para começar uma nova era, uma nova história. Não mais em torno de uma figura patriarcal. Não vai ser mais a figura do patriarca a guiar esse povo, a conduzir esse povo, mas uma conjuntura histórica em terra egípcia. Então veja bem, esse povo se prepara para começar uma nova etapa na sua vida, uma nova era, não mais em torno de um patriarca. Até aqui nós tivemos os patriarcas comandando o povo eleito, dirigindo, dizendo o que tinha que fazer, etc. A partir de agora é uma conjuntura histórica em terra egípcia. Poder-se-ia dizer que as mortes, tanto de Jacó como de José, colocam um ponto final em uma era e abrem o caminho para o início de outra. Então é como se a morte dos dois fosse um divisor de águas. Temos um tipo de povo, um povo na era patriarcal, e agora um novo estilo de povo a partir dos patriarcas. Então a morte de Jacó e de José colocam o ponto final em uma era e abrem o caminho para o início de uma outra. O capítulo pode ser dividido em 3 seções bem definidas. Vamos ver a primeira. Morte e sepultamento de Jacó. José cumpre rigorosamente seu juramento de sepultar seu pai em Canaã, diante de Hebrom, ao lado de seus antepassados. Salienta-se o fato de que depois dos funerais, José regressa para o Egito. Nós vimos isso nos versículos 5 e 14, que nós lemos agora. Contra ele, ou melhor, o segundo ponto, o arrependimento de seus irmãos, dos irmãos de José. O pedido formal de perdão pelo que fizeram contra ele na adolescência. Apesar de lá em Gênesis 45, que nós vimos também, versículos de 4 a 8, José declarar seus irmãos livres da culpa. Eles recordam novamente o caso e sentem pavor,
por alguma represália de José. Pela primeira vez confessam sua culpa. Pela primeira vez. Eles confessam a sua culpa e uma vez mais declaram submissão a José. Versículos 17 e 18. Então o sonho de José se concretiza em todos os sentidos. Ok? Arrependimento e absolvição também poderiam ser entendidos como um artifício literário nesta leitura. Poderia ser entendido como um artifício literário. Por quê? Mediante ao qual o autor sagrado, israelita, quer deixar claro que a mudança de vicissitude, porque vai passar o povo descendente desse grupo, nada tem a ver com o pecado que eles cometeram. Então, o que o povo vai passar daqui para frente não tem nada a ver com o pecado que eles cometeram. O autor sagrado quer deixar bem claro isso para nós no capítulo 50. Ok? Eles não vão estar, quando eles viverem a escravidão no Egito, eles não vão estar pagando, como nós costumamos dizer ou pensar, por um pecado lá do passado deles. Nada a ver. O capítulo 50 deixa claro isso para nós, tá bom? Que a escravidão no Egito não é um castigo ou uma retribuição por causa do pecado. Tá? Então, que fique bem claro isso para nós. Trata-se, acima de tudo, do extremo da injustiça. O que eles vão passar trata-se do extremo da injustiça, protagonizado pelo egoísmo e pela cobiça do faraó, pela cobiça faraônica, tá? Que servirá para que Deus manifeste seu poder, revelando-se e deixando-se conhecer como o Deus libertador. Entenderam até aqui? Então veja bem, a escravidão, tudo que o povo vai passar no Egito, trata-se acima de tudo do extremo da injustiça, protagonizado pelo egoísmo faraônico. É bom salientar isso, que servirá para que Deus manifeste seu poder, Deus que se revela e se dá a conhecer como Deus libertador. Tudo bem até aqui? Continuando. José declara seu perdão e esquecimento, e ao mesmo tempo salienta que ele mesmo está nas mãos do misterioso plano divino. José também deixa claro isso na leitura que fizemos deste capítulo, tá? Que se vale ainda de ações negativas, como a de seus irmãos, para realizar seus desígnios. José diz isso também lá no versículo 20, que nós vimos, né? Que o plano divino se vale ainda das ações negativas, como a de seus irmãos, para realizar seus desígnios. Versículo 20. Vossa intenção era fazer-me o mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer como acontece hoje. O que acontecia naquele momento? Seus irmãos estavam a salvos, seus irmãos não estavam vivendo a penúria da seca como todos os demais, né? Então ele diz, Deus tirou daí um bem, era para fazer como acontece hoje, como que se conservasse a vida a um grande povo.
Então José viu em tudo isso a ação de Deus. Isso é muito importante, tá? Terceiro ponto, terceira sessão, como nós falamos. Temos a conclusão do livro. José morre em idade avançada e cumulado de anos. Esta descrição que se fez de todos os antepassados para dizer que morre abençoado, né? Morrer em idade avançada e cumulado de anos significa que morreu abençoado. Não pede que seu corpo sem vida seja levado imediatamente para Canaã. Não sei se vocês prestaram atenção nesta leitura. José como fez Jacó. José não faz como Jacó. Jacó pede para que imediatamente seu corpo seja levado para ser sepultado em Canaã. José não faz esse pedido aos seus irmãos, tá? Por quê? É como se soubesse o que aguarda o seu povo no Egito. É como se ele soubesse o que aguarda o seu povo no Egito, tá? Somente pede que quando Deus se ocupar deles e os fizer sair desse país, levem consigo seus ossos. E nós vamos ver isso em outro estudo, em outro livro, que até o tempo de José, o faraó respeitava este povo, por respeito a José. Mas depois morre José, depois morre o faraó, vem seu sucessor, ninguém mais conhece José, só ouviu falar, e daí que tudo acontece. Então José, quase que prevendo toda essa situação, ele não pede que seu corpo seja levado de imediato, mas que levem seus restos mortais, seus ossos, para a terra de Canaã, no tempo em que Deus visitar o seu povo. E sabemos, e vamos ver depois, que na saída do Egito, o povo leva os restos mortais de José para o caminho, para ser sepultado em Canaã, mas somente depois da libertação no Egito, do Egito. Ok? Qual é a mensagem para nós que nós podemos tirar deste livro? O homem de fé tem a certeza que toda a sua vida está nas mãos de Deus. E se deixa conduzir por Ele até o fim. Isso nós repetimos em quase todos os estudos do livro do Gênesis. Que o homem de fé, ele se deixa conduzir por Deus. Vamos voltar lá atrás. Abraão. Quando Deus se revela a Abraão e fala, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te indicar, Abraão não sabia para onde ir. Abraão simplesmente foi. A Bíblia nos mostra um homem confiante, um homem que se aventura com Deus. Ele confia, simplesmente ele confia, não questiona. Então, o texto sagrado, o livro do Gênesis, nos mostra isso, principalmente o capítulo 50, que o homem de fé se deixa conduzir por Deus até o fim e transmite esta confiança aos seus, porque aqui nós vemos que no leito de morte também José faz a sua última recomendação. Diria que é o testamento mais válido que uma pessoa pode deixar. É a sua última recomendação para os seus. Assim como José fez com os seus irmãos, né? Para que quando chegar o momento de Deus visitá-los, e José fala isso porque ele acredita que Deus vai conduzir esse povo de volta, né? E nós sabemos que isso acontecerá. Nós vamos estudar com mais detalhe tudo isso, né? Ele já deixa o povo preparado para continuar com o seu Deus,
com o Deus de seus antepassados. Então, encerramos aqui, né, um ciclo patriarcal e começamos uma nova conjuntura de povo. Um povo que não vai ser mais um povo formado em torno do patriarca, mas é o povo de Israel. O povo de Israel, né, que vai se formar no Egito, que vai crescer no Egito, mas que vai sofrer muito também no Egito. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse estudo. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser uma recordação, praticamente falando, da nossa introdução de Gênesis, para lembrar quais são os pontos importantes do capítulo de Gênesis. Espero que você tenha gostado. Começamos de maneira simples, de maneira humilde, né? Com bastante falhas, deficiências, mas com muito carinho, fazendo com muito amor, com muita dedicação, porque o nosso objetivo é transmitir o conhecimento de maneira tranquila, de maneira calma, para vocês que se interessam pelo estudo da Bíblia Sagrada. Então, espero vocês para o próximo vídeo. Um abraço a todos e até lá!